No vídeo de hoje a gente vai ter uma comparação entre duas televisões de entrada de resolução 4K, vão ser os modelos UQ8050 da marca LG contra a televisão BU8000 da Samsung. Então aqui nesse vídeo a gente vai ver qual tem a melhor imagem, melhor sistema, melhor som, qual é melhor para jogos de videogame e todos os outros detalhes que chamaram a nossa atenção durante os nossos testes. E a gente já vai começar direto aqui falando sobre a qualidade de imagem, mas antes eu gostaria de lembrar que a televisão BU8000 que está aqui atrás de mim e a televisão UQ8050 da LG, as duas televisões a gente trouxe aqui para o canal com o nosso próprio dinheiro, então a gente que foi atrás, comprou, e eu digo isso, pessoal, porque o apoio de vocês nesse tipo de vídeo é extremamente importante. Então se vocês já conhecem o canal, não esqueçam de dar o gostei, e se vocês não conhecem o canal, acompanhem o vídeo, se vocês curtirem, não esqueçam aí de dar o like no final, e também lembrando que se vocês estão pensando em comprar uma televisão nova, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma oferta boa em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês e é de graça para entrar e participar. O link vai estar aqui embaixo caso queiram entrar. E sobre a qualidade de imagem, a gente vai começar direto aqui falando em relação às cores dessas duas televisões. Em relação a isso, as duas TVs fazem um bom trabalho para televisões que estão ali na categoria de televisões de entrada, e durante os nossos testes, particularmente falando, eu não acho que essa questão das cores seja um fator decisivo aqui para você decidir entre uma e outra televisão, porque como a gente vai ver aqui no decorrer do vídeo, acredito que tem outras características que sejam mais relevantes. De qualquer forma, falando em relação às cores, durante os nossos testes, quando a gente estava usando ali as duas televisões nas configurações padrão que vem de fábrica, eu geralmente tinha uma preferência pela televisão UQ8050 da LG. De qualquer forma, era bem simples ir ali na televisão da Samsung, mexer em algumas configurações para equilibrar as coisas. Por exemplo, pessoal, na televisão BU8000, se eu colocasse o otimizador de contraste embaixo e colocasse a temperatura de cor em quente 1 ou 2, geralmente era o suficiente ali para ficar um confronto mais equilibrado entre os dois modelos. Inclusive nessa imagem que vocês estão vendo agora, vocês conseguem visualizar o antes e o depois da alteração na televisão BU8000 que está ali à direita, e percebam que depois da alteração os troncos ali ficaram com cores muito mais fiéis, vamos colocar assim, muito mais consistentes no caso. Isso fica mais fácil de visualizar se vocês focarem o olho de vocês ali no coqueiro mais à esquerda da televisão, ou mesmo na grama ou na imagem em geral. De qualquer forma, pessoal, mexendo na televisão da LG, obviamente que a gente também poderia tentar mexer para melhorar ela, como vocês estão vendo aí, a gente está mexendo em algumas configurações pré-definidas da LG. De qualquer forma, como eu mencionei anteriormente, eu vou pular agora para outras características, porque eu acredito que as outras coisas vão ser aqui mais relevantes para vocês decidirem entre uma e outra televisão. Ainda falando sobre a qualidade de imagem, uma diferença que pessoalmente eu achei mais relevante se comparado a essa questão das cores foi a questão do nível de preto e de contraste entre essas duas televisões. Inclusive, para essa parte do vídeo onde eu falo dessas características, eu sugiro que vocês aumentem o brilho da tela de vocês, pois dessa forma vai ser mais fácil de vocês identificarem as diferenças entre essas duas televisões. E nessa imagem que a gente está vendo agora, vocês conseguem ver claramente que a televisão BU8000 da Samsung na direita tem um melhor nível de preto e um melhor nível de contraste se comparado à televisão da LG na esquerda. E eu acho que é válido mencionar aqui que essa questão de nível de preto e contraste é uma característica que geralmente é mais importante quando você está utilizando a televisão em um ambiente escuro, como a gente está fazendo, e você também está ali assistindo a um conteúdo que é mais escuro, pois é nesse cenário que a diferença de nível de preto e de contraste entre as duas televisões fica mais visível e mais fácil de ser identificado. E ainda falando sobre o nível de preto e o contraste, eu acredito que essas duas características vão ser um pouco menos relevantes ali para o pessoal que joga jogos de videogame, se comparado para o pessoal que vai ver filmes e séries, porque geralmente com jogos de videogame, os jogos tendem a ser mais coloridos, e quando os jogos são mais coloridos, essa questão do nível de preto e do contraste acaba tendo um impacto menor na imagem. De qualquer forma, obviamente vão existir jogos de exceção, como por exemplo jogos de terror que são mais escuros, e nesse momento, como vocês conseguem identificar nessa imagem, o nível de contraste de preto mais uma vez pesa a favor da televisão da Samsung. E ainda falando sobre essa questão, eu acho que é importante mencionar aqui que no caso da televisão da LG, vocês conseguem sim mexer em algumas configurações para estar tentando melhorar um pouco essa questão. Por exemplo, se você vai utilizar a televisão para ver filmes e séries e por acaso se incomodar com o contraste e o nível de preto, uma configuração que vocês podem estar tentando mexer é a configuração de brilho IA. Fazendo isso, você já vai conseguir ali ter um melhor nível de preto. Ou então, se você preferir, você pode estar
tentando mexer na configuração de economia de energia, pois mexendo nessa função, você também vai estar regulando melhor ali a questão do nível de preto e o contraste geral da cena, vamos colocar assim, levando em consideração o ambiente e o conteúdo que você está assistindo. Então são duas opções que vocês podem estar tentando mexer. Já no caso de jogos de videogame, uma configuração que vocês podem estar mexendo é no modo ambiente escuro nível 1 ou 2. Fazendo isso, como vocês já estão vendo nessas imagens, o nível de preto vai dar uma melhorada e já vai ficar mais legal de jogar, vamos colocar assim, nesses jogos que são mais escuros. Ainda vai perder se comparado para a televisão da Samsung. De qualquer forma, você consegue então melhorar um pouco essa questão na televisão da LG, seja para filmes e séries ou com jogos de videogame. E também acho que vale a pena mencionar que, apesar da televisão da Samsung ganhar nessas características, às vezes ela pode escurecer demais regiões de sombra, dificultando a nossa visualização nessas regiões, especialmente ali para ver filmes e séries. Para jogos de videogame, nem tanto. De qualquer forma, acredito que isso seja só mais um detalhe, porque no geral a televisão da Samsung consegue sim fazer um trabalho ali bem competente e entregar um contraste e um nível de preto legal pra gente. E ainda sobre a qualidade da imagem, vale a pena dizer que as duas televisões não possuem suporte para recursos como Dolby Vision, por exemplo, mas as duas têm suporte para HDR. E o que dizer em relação à uniformidade de cor dessas duas televisões? Lembrando que essa questão de uniformidade de cor basicamente é a capacidade que a televisão tem de reproduzir uma mesma cor por uma área muito grande da tela de forma exata. E nesse sentido, a televisão vitoriosa aqui foi a TV BU8000 da Samsung. Por exemplo, pessoal, nessa imagem que vocês estão vendo agora, tentem colocar ali o olho de vocês para acompanhar o movimento do jogador na televisão da esquerda da LG. E à medida que vocês fazem isso, tentem reparar como na televisão da LG vocês conseguem meio que visualizar um certo efeito de tela suja, vamos colocar assim, como se a tela tivesse manchada. E você consegue perceber isso porque a uniformidade de cor da televisão não é tão boa assim, vamos colocar dessa forma. No caso da televisão da Samsung, ela também não é perfeita, você consegue visualizar um pouco desse efeito, só que é em menor escala, então aqui nessa característica é ponto para a televisão da Samsung. Entretanto, também vale a pena mencionar que essa característica pode variar de modelo para modelo, então se você comprar a televisão da LG, por exemplo, pode ser sim que seja ali um pouco melhor que a nossa nessa questão. E o que falar agora em relação ao ângulo de visão dessas televisões? Em relação a isso, sem sombra de dúvidas, a televisão da LG tem uma grande vantagem. Como vocês podem observar através dessas imagens, quando a gente vai se deslocando mais lateralmente, a televisão da Samsung vai ficando com as cores mais desbotadas, mais esbranquiçadas, enquanto a televisão da LG consegue manter ali mais fielmente a qualidade das cores. Então aqui, sem sombra de dúvidas, é ponto para a TV da LG. Só que agora vem um ponto muito importante desse vídeo, pessoal, porque a televisão da LG que a gente está testando aqui é um modelo de 65 polegadas que possui um painel do tipo IPS. E o fato dela ter esse painel IPS dá a ela justamente algumas características que a gente já mencionou aqui nesse vídeo, como por exemplo a vantagem de ter um melhor ângulo de visão e a desvantagem de ter um pior nível de preto e um pior nível de contraste, por exemplo. E é importante ficar atento em relação a isso, porque geralmente a LG vende televisões com o mesmo nome, só que colocando painéis diferentes. Por exemplo, geralmente a LG pega as suas televisões e nas TVs de tamanho par, como por exemplo 50 ou 60 polegadas, geralmente é um painel VA que vai te entregar um melhor preto e um melhor contraste, mas vai perder no ângulo de visão. Já nas televisões de número ímpar, como por exemplo 65 polegadas, que é o caso do nosso modelo, geralmente tem um painel do tipo IPS que tem aquelas características que eu mencionei anteriormente. A grande questão é que eu vi alguns usuários na internet reclamando que compraram um modelo de 55 polegadas, que é um número ímpar, então deveria ser IPS, e eles compraram sabendo que geralmente seria IPS porque eles queriam ter ali um melhor ângulo de visão, só que para surpresa deles era uma televisão do tipo VA, pelo menos, né, segundo o relato desses usuários que eu achei aí na internet. E quando a gente viu essa questão e viu algumas reclamações que estavam rolando ali na internet, a gente decidiu entrar em contato com a LG para descobrir qual era o painel dessas televisões. A gente perguntou 3 vezes para eles e nas 3 vezes eles não conseguiram responder a questão para a gente de forma exata. Então a gente fez um 4º contato e no 4º contato a LG deu uma justificativa que assim, desculpa, mas eu só acredito vendo. Basicamente a LG falou o seguinte:
que o tipo de painel da televisão não importa muito, porque a tecnologia que a televisão possui basicamente consegue equilibrar a qualidade de imagem para todas as televisões da LG, independente do tipo de painel. Então foi basicamente essa resposta que a LG deu para a gente como justificativa do porquê eles não informam no site deles o tipo de painel. E no final das contas, pessoal, eu sei que essa questão do tipo do painel, especialmente para quem não acompanha tanto assim o mercado de televisões, pode ser uma questão confusa. De qualquer forma, eu acredito que é sim relevante que o usuário leve em consideração o tipo de painel, porque a justificativa que a LG mencionou ali particularmente não me convenceu muito. De qualquer forma, para tentar simplificar aqui, pelo que a gente pesquisou pelo menos, todas as televisões com um número par, como por exemplo 50, 60, 70 polegadas, de fato todas parecem ser painel VA, então se você prefere ali ter um melhor nível de preto e um melhor contraste, perdendo um pouco de ângulo de visão, essa seria a televisão ideal para vocês. Já nos tamanhos ímpar, daí eu já fiquei um pouco mais confuso, porque as reclamações que eu vi foram referentes aos modelos de 55 polegadas e as reclamações que eu vi por parte dos usuários deram a entender que você pode comprar, por exemplo, uma televisão de 55 polegadas e vir um painel VA e depois comprar a mesma TV com o mesmo nome, com a mesma polegada e vir um painel diferente, como se fosse painel aleatório, sabe? Então essa questão realmente me deixou assim meio confuso. E no caso do modelo de 65 polegadas, que é o que a gente tem aqui, como eu falei, é um painel IPS e eu não vi nenhuma reclamação referente a isso. De qualquer forma, eu sei que pode ser uma questão meio confusa no final das contas. De qualquer forma, a LG acaba contribuindo bastante para essa confusão e não informar exatamente qual é o tipo de painel no site deles. Já no caso da televisão da Samsung, eles também não informam qual é o painel que eles utilizam. De qualquer forma, a gente não tem nenhum tipo de relato que eles estariam trocando o painel à medida que muda o tamanho, vamos colocar assim. Então, provavelmente, todas as TVs são do tipo VA, no caso da TV BU8000 da Samsung. Vamos mudar um pouco de assunto e agora falar sobre o som desses dois modelos. E nesse sentido, em relação às especificações, elas são iguais, as duas televisões têm 20 watts de potência. Entretanto, na prática mesmo, quando a gente utiliza as duas televisões, a TV da LG se destaca, entregando o som mais limpo, de melhor qualidade. Então, em relação ao som, eu fico com a televisão da LG. E ainda falando sobre a questão da qualidade sonora, vale a pena mencionar que nenhuma dessas TVs tem suporte para Dolby Atmos. Em relação ao sistema operacional, a LG utiliza o sistema WebOS, já a Samsung utiliza o sistema Tizen. Em relação aos aplicativos, os dois sistemas operacionais são bem completos, e sobre a questão da fluidez quando você está ali mexendo no controle remoto da televisão e a forma como o sistema responde a gente, no caso das duas televisões, dá sim para perceber que se trata de modelos de entrada. Nas duas televisões existem momentos de maior lentidão, às vezes a televisão da LG respondia mais rápido e às vezes de forma mais lenta, então não tem aqui exatamente uma vencedora nessa questão. De qualquer forma, a televisão da LG tem um diferencial, que ela tem um controle remoto que a gente consegue controlar a televisão basicamente por um controle de movimento, vamos colocar assim. A gente aponta o controle para a tela e a gente consegue controlar um mouse, como vocês estão vendo nessas imagens, fazendo com que a utilização aconteça de forma mais intuitiva, e é um diferencial que eu acho legal aí nas TVs da LG. E aproveitando aqui para falar rapidinho sobre o controle remoto, como vocês estão vendo nessas imagens, o controle das duas são bem diferentes. A LG aposta num visual maior e com mais botões, já a Samsung aposta num visual menor, mais limpo e com menos botões. Particularmente, eu prefiro a televisão, ou no caso ali, o controle da TV da LG. De qualquer forma, o controle da Samsung tem um diferencial que vocês conseguem utilizar ele sem a necessidade de colocar pilha. Basicamente, é um controle que funciona carregado via energia da luz do sol, ou a energia ali da luz da sua casa mesmo, da luz da sua lâmpada, ou se preferir, vocês podem carregar o controle da Samsung através de um cabo USB. As duas televisões também possuem assistente de voz, tanto da Google quanto da Alexa, ou se vocês preferirem, pode usar o assistente de voz nativo ali de cada uma das fabricantes. E vamos falar agora sobre a experiência jogando jogos de videogame. E sobre essa questão, as duas televisões possuem uma taxa de atualização de 60 Hz e não 120. As duas televisões não têm HDMI 2.1 e sim 2.0, e as duas não possuem suporte para recursos como VRR, por exemplo. Então, de fato, são TVs mais básicas aqui. De qualquer forma, para os jogadores de videogame, cada um desses modelos traz pelo menos um diferencial que eu acho que vale a pena mencionar aqui. No caso da TV da LG, é uma barra gamer que fica ali na parte de baixo da televisão, que dá acesso rápido a algumas informações e algumas alterações que a gente pode alterar
na TV da LG. Já no caso da televisão da Samsung, o diferencial dela é que ela já possui o suporte oficial para o aplicativo do xCloud, que possibilita que a gente jogue jogos de Xbox sem ter a necessidade de precisar de um console físico, e pelo menos na data desse vídeo, esse aplicativo ainda não está disponível nas TVs da LG. Ainda sobre jogos de videogames, tem mais um detalhe que eu gostaria de mencionar aqui, que é o seguinte, pessoal. No caso da televisão UQ8050 da LG, quando eu joguei jogos de videogame através da porta HDMI 1 da TV, eu percebi que, a depender da imagem que passava, a imagem ficava com algumas pequenas manchinhas, pequenos pontinhos pretos na tela, fazendo dessa forma com que a imagem ficasse prejudicada, como vocês estão vendo através dessas imagens. A gente inclusive separou uma imagem comparativa, que é essa que vocês estão vendo agora, e vocês conseguem ver claramente que a televisão da Samsung consegue entregar pra gente uma imagem mais limpa, enquanto a televisão da LG entrega pra gente uma imagem com algumas imperfeições visuais, que são aquelas pontinhas, manchinhas brancas, no caso pretas, que eu mencionei anteriormente ali para vocês. De qualquer forma, como eu mencionei, isso acontece apenas na porta HDMI 1 da televisão da LG. Usando HDMI 2 ou 3, esse problema não aconteceu. E de forma geral, para jogos de videogame, eu acredito que no final a maior diferença seja ali mais em relação à qualidade de imagem de fato. No caso da televisão da Samsung, ela entrega pra gente cores que geralmente são mais saturadas, e às vezes isso ajuda na qualidade da imagem e às vezes atrapalha um pouco. Já na televisão da LG, ela entrega cores que geralmente são mais consistentes e realistas, vamos colocar assim. Entretanto, quanto mais escura é a imagem, mais ela vai perdendo qualidade por conta ali do nível do contraste, como eu já tinha mencionado anteriormente aqui nesse vídeo. Em relação ao visual e o acabamento geral das duas televisões, aqui a gente também tem uma diferença que vale a pena mencionar, porque como vocês estão vendo através dessas imagens, a televisão BU8000 da Samsung, que está na frente, é uma televisão muitíssimo mais fina se comparado à TV da LG, que é consideravelmente mais grossa. Isso não significa necessariamente que uma televisão é melhor que a outra, porque provavelmente muitas pessoas podem até ficar meio preocupados com quão fina é a televisão da Samsung, especialmente se a gente levar em consideração que se trata de uma TV de entrada. Então, na questão da aparência, sim, a TV da Samsung tem essa vantagem de ser mais fina. Por outro lado, a TV da LG, ser uma TV mais grossa, pelo menos passa a sensação de ser uma televisão mais robusta, vamos colocar assim. Não significa necessariamente que uma televisão vai durar mais que a outra por conta dessa questão. De qualquer forma, a TV da LG, por ser um pouco mais grossa, acaba passando ali um pouquinho mais de confiança, vamos colocar assim, em relação a essa questão. E sobre as conectividades dessas televisões, elas estão aparecendo na tela agora para vocês darem uma olhada, e vale a pena mencionar que as duas televisões têm suporte para Wi-Fi Dual Band, HDMI, eARC e também suporte para Bluetooth. Mas enfim, pessoal, qual é o resumo geral que a gente pode fazer entre essa comparação? Qual televisão é melhor para comprar? Mas antes, lembrando, se você chegou até essa parte do vídeo, ainda não deu gostei, isso é extremamente importante pra gente. Pessoal, se vocês também puderem deixar um comentário aqui embaixo, a gente também agradeceria muitíssimo mesmo. E lembrando que assim que essas duas televisões ou qualquer outro modelo aparecer com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre vai avisar para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, que é de graça para entrar, e o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição, caso queiram participar. Mas enfim, pessoal, qual televisão comprar? Eu sei que no final desse vídeo, provavelmente algumas pessoas já chegaram a uma escolha de qual televisão comprar, mas é provável que algumas pessoas ainda estejam confusas e na dúvida de qual seria a melhor escolha. Para essas pessoas, eu acredito que a maneira mais fácil de decidir entre uma e outra televisão seria o seguinte: eu me faria a seguinte pergunta: o que vai me incomodar mais nessas televisões? O fato da televisão BU8000 ter um pior ângulo de visão, como a gente mostrou nessas imagens para vocês, ou será que a coisa que vai me incomodar mais na realidade vai ser o fato da televisão da LG ter um pior nível de preto e um pior nível de contraste? Então, pelo menos eu tentaria basear a minha escolha baseado nisso, no que mais vai te incomodar: o nível de preto e o contraste da LG ou o ângulo de visão da televisão da Samsung. Obviamente que aqui nesse vídeo, nessa comparação, a gente mencionou outros detalhes que vocês podem estar levando em consideração ou não, se forem importantes para vocês. De qualquer forma, nesse final aqui, tentei mais ajudar e simplificar aqui
a decisão de vocês, e também acho que vale a pena reforçar mais uma vez que a televisão da LG que a gente testou aqui foi um modelo de 65 polegadas que tem um painel IPS. Então, se você for comprar um modelo par, por exemplo, provavelmente vai ter um painel VA que vai ter características diferentes. Se for um modelo de 55 polegadas, daí eu já fiquei meio confuso se vai ser IPS ou VA por conta de relatos da internet. Mas enfim, eu não vou me aprofundar aqui nessa questão de novo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu já falei sobre essa questão anteriormente aqui no vídeo. Mas enfim, pessoal, esperamos que tenham gostado do vídeo. Espero que ele tenha ajudado vocês de alguma forma. E se vocês já possuírem uma dessas televisões, coloca aqui embaixo no campo de comentários o que você está achando dessa televisão para estar complementando o vídeo e também ajudando outros usuários. Mas de forma geral é isso. Esperamos que tenham gostado. Valeu, falou e até a próxima!